Números, capítulo 18, vamos ler os primeiros versículos, irmãos, da palavra de Deus. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se juntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós suplicamos, abençoe este momento. Nós vamos ler a sua palavra santa, digna de todo louvor, de toda adoração, e fale, Senhor, conosco agora, nos faça entender este capítulo e aplique, Senhor, a nossa vida. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, para o nosso bem, para a sua glória, que assim seja, Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu queria só chamar a atenção de vocês para os últimos versículos do capítulo anterior. Dê uma olhadinha comigo no capítulo 17, nos versículos 12 e 13. São os dois últimos versículos do capítulo anterior, que diz assim: Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos, todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá, seremos pois todos consumidos. Essa pergunta, seremos pois todos consumidos, né? Essa é uma pergunta. Essa pergunta, ela é feita, vocês lembram, dentro do que aconteceu. Primeiro, teve a revolta de Coré contra o ministério de Arão. Aí, no capítulo 16, então, eles morrem, muita gente morre naquela revolta. Deus, ele faz abrir a terra, queima aqueles com fogo, aqueles que estavam apresentando os incensos, e traz uma grande destruição, porque aquelas pessoas, elas estavam tanto afrontando o ministério de Arão, como elas estavam afrontando, na verdade, a Deus. E no capítulo 17, o que o Senhor Deus faz? Ele faz a vara de Arão florescer, para que ficasse, ainda tivesse mais uma evidência de que ele era o escolhido por Deus para o sacerdócio. E tem um detalhe aqui que Deus diz, irmãos, ainda no capítulo anterior, né? Ele fala aqui no versículo 5 do capítulo 17, ele diz: E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá, e assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com quem murmuro contra vós. Então observe bem, que o que Deus está dizendo aqui é que toda aquela murmuração contra Moisés, especialmente contra Arão, no caso, porque Moisés deixa claro lá no capítulo 16 que o Coré, ele queria o sacerdócio, era na verdade contra o próprio Deus que tinha instituído o sacerdócio de Arão, né? Então Deus está dizendo aqui, que eu falei para vocês semana passada, no capítulo 16 nós temos o juízo, e no capítulo 17 nós temos assim a vivificação. E nas duas maneiras Deus está dizendo: olha, o meu sacerdote escolhido é Arão. Então o povo, quando o povo tem toda essa experiência, eles entram assim num estado, irmãos, de dizer assim: olha, nós vamos todos morrer, porque afinal de contas já tinha morrido o Coré, já tinha morrido aquelas pessoas da revolta, já tinha morrido gente lá atrás, né? Os espias, vocês lembram toda a história. E
quer dizer, eles sentiram assim, nós temos o tabernáculo no nosso meio, e o tabernáculo ele é uma ameaça para nós, porque ele representa a presença de Deus, nós somos pecadores, o tabernáculo ali, Deus está presente, e nós não podemos estar na presença de Deus, nós vamos morrer. Então, irmãos, o capítulo 18 é uma continuidade exatamente em relação tanto à pergunta do povo, Deus está respondendo a questão do povo, como Deus está também estabelecendo o sustento do sacerdócio. Então ele está fazendo o seguinte, ele está dizendo aqui no capítulo 18, nós vamos observar, olha, vocês não vão morrer, porque quem vai se responsabilizar pelo tabernáculo é exatamente Arão, os sacerdotes e a tribo de Levi, que vai cuidar ali do santuário, do tabernáculo. Então, vocês não vão morrer, porque quem vai se responsabilizar exatamente pelo tabernáculo é a tribo de Levi. Então Deus está dizendo assim, olha, vocês vão ter intermediários entre vocês e o tabernáculo, e esses intermediários então vão evitar a morte de vocês. Então Deus começa dizendo assim para Arão, e é interessante que Deus fala direto para Arão agora, né? Estou lendo aqui Números capítulo 18, verso 1, quando Deus diz assim, ele fala direto para Arão. Por que eu estou destacando isso? Porque geralmente ele falava com Moisés, através de Moisés, mas aqui ele fala direto com Arão e diz assim, tu e teus filhos e a casa de teu pai levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Então aquela pergunta do povo, nós todos vamos morrer por causa da nossa iniquidade. Aí Deus diz assim, não, você não precisa se preocupar, porque na verdade quem vai levar a iniquidade do santuário e do sacerdócio, e na verdade todo o povo, é Arão e os sacerdotes, e a tribo de Levi inteira. Por quê? O que Deus está querendo dizer aqui? Deus está querendo dizer duas coisas, irmãos. Primeiro, que como nós vamos ler agora e vamos observar, Arão, ele tinha que tomar conta do tabernáculo, ele não podia permitir que qualquer pessoa chegasse no tabernáculo, nem mesmo os levitas. Os levitas, eles eram a tribo, né? Eles eram responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo, mas eles não podiam entrar no tabernáculo, nem mesmo ver os utensílios, porque quem tinha essa responsabilidade era Arão com os sacerdotes, o sumo sacerdote, os filhos dele. Então só Arão podia entrar no Santíssimo Lugar, que era o lugar mais importante, mais santo do sacerdócio. Então a tribo de Levi mesmo, ela tinha a responsabilidade, mas ela não podia, não era qualquer um da tribo que podia fazer a função do sacerdócio. E o resto do povo nem mesmo podia se aproximar do tabernáculo, porque, irmãos, quem tomava conta, quem carregava, quem transportava, quem fazia tudo isso, era a tribo de Levi. Então não era qualquer um do povo que chegava lá. E essa tribo, meus irmãos, então, Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês não precisam se preocupar, porque eles vão levar as iniquidades, ou seja, eles vão ser responsáveis se alguém profanar o sacerdócio, eles são responsáveis por não permitir isso. Mas tem uma segunda coisa aqui, e a questão era que eles iriam oferecer os sacrifícios, os sacerdotes iriam oferecer os sacrifícios, matar os animais, fazer o derramamento de sangue, que aquilo iria purificar os pecados do povo cerimonialmente, e eles iriam então, irmãos, fazer essa limpeza, essa purificação. Então o que Deus está dizendo, olha, vocês não precisam temer a morte. Por quê? Porque vocês têm mediadores, vocês têm intercessores que vão proteger vocês e vão interceder por vocês através dos sacrifícios. Aí o que Deus vai dizer em seguida, irmãos? Deus vai dizer o seguinte, essa tribo, tanto a tribo de Levi, tanto os sacerdotes, que eram os principais, né, como toda a tribo de Levi, eles não terão herança. Quando Deus vai dar terra lá para o povo, Deus vai dividir
para as tribos um pedaço da terra prometida. Mas a tribo de Levi não pegou nenhum pedaço. Por quê? Porque Deus vai dizer assim: a herança da tribo de Levi sou eu. Deus é a herança deles. Então eles não tinham terra, eles não podiam plantar, não podiam colher, eles tinham apenas cidades, né? Mas eles não tinham como as outras tribos, terras para plantar, para colher, porque a dedicação deles era ao tabernáculo, era o culto a Deus. Então, irmãos, Deus está dizendo: olha, eu sou a herança de vocês. E quando ele diz isso, eu sou a herança de vocês, ele está dizendo o quê? Que eu sou aquele que vocês têm por principal riqueza, porque era um privilégio para eles se dedicar, deixar todas as outras coisas para se dedicar ao culto a Deus. Era a maior bênção, na verdade, porque Deus era o centro do povo. Mas Deus também está dizendo: eu vou sustentar vocês. E eu vou sustentar como? Através das contribuições do povo todo, através das ofertas, dos animais que eles vão trazer para os sacrifícios, animais esses que, parte deles, né, os sacerdotes comiam, e através dos dízimos que todo o povo iria trazer para o sustento dos levitas. Então, Deus organizou as coisas para que aquelas pessoas pudessem, irmãos. Eu queria que vocês percebessem bem como é o cuidado de Deus com o seu povo. Deus organizou tudo isso para que aquelas pessoas pudessem ter ali intermediários, não morressem, não acontecesse mais o que aconteceu lá atrás, né? E eles então tivessem agora a responsabilidade de sustentar essas pessoas que iam se dedicar ao culto, à adoração, ao louvor a Deus, à intercessão, né? Então, vocês pegaram tudo isso aí? Agora nós vamos ler, irmãos, o texto. Mas antes de ler ainda, eu quero dizer para vocês o seguinte: isso aqui, como é que isso se aplicaria para nós hoje? Nós não temos hoje uma tribo de Levi, não existe mais isso, né? Não existe mais sacerdotes também, não existe mais tabernáculo, isso era para a antiga aliança. Mas como é que nós podemos aplicar isso hoje aos nossos dias? Queria que vocês pensassem isso, né? Então, é claro que a aplicação, ela tem a ver com tudo o que está sendo simbolizado, que é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo que é o sacerdote. E também se aplica, irmãos, hoje aos ministros do Evangelho, aqueles que são chamados também para se dedicar. Então nós temos aqui dois aspectos aqui no texto que se refere hoje aos nossos dias. Primeiro, é Cristo aqui sendo mostrado como aquele que nos impede de morrer. É Ele que morre por nós, é Ele que apresenta o sacrifício dele mesmo, não de animais, mas dele para que nós não morrêssemos. Agora, Ele institui, meus irmãos, também hoje o ministério dele. Antigamente tinha o profeta, o sacerdote, o rei, eram ofícios lá do Antigo Testamento. Hoje nós temos alguns ofícios, basicamente dois no Novo Testamento aponta. Os pastores e os diáconos, né? Que são irmãos chamados especialmente para esse trabalho diretamente envolvido com o culto a Deus. E esses irmãos, então, eles têm uma obrigação. Qual é a obrigação? De ministrar o Evangelho, de ministrar a palavra de Deus e de se dedicar a isso, né? E de serem também sustentados pela Igreja de Deus. Então, existem esses ensinos aqui que eu quero colocar para os meus irmãos hoje, tá bom? Vamos ler então aqui e vamos observar. Eu já fiz assim uma abordagem geral, mas agora eu vou ler mostrando para vocês alguns detalhes. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Estou lendo, meus irmãos, Números capítulo 18, tá bom? Números capítulo 18. Vou ler aqui desde o primeiro versículo, diz assim: Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo, levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Bom, já expliquei isso aqui, no sentido de que eles iriam proteger o povo da seriedade que é o tabernáculo, né, como símbolo da presença de Deus, e iriam oferecer os sacrifícios, eles iriam levar as iniquidades do sacerdócio. Versículo 2: E também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem
a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles cumprirão as tuas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios do santuário, nem ao altar, para que não morram, tanto eles mesmos como vós. Mas se ajuntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário, o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. Vê o que Deus está dizendo? Para que não ocorra de novo aquilo que aconteceu antes. E eu, eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo o que é do altar e a tudo o que está dentro do véu, nisso servireis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Então, meus irmãos, aqui está, Deus estabelece, Deus diz assim, olha, no caso Arão e os sacerdotes, são eles que vão trabalhar diretamente no tabernáculo, mas Deus dá a tribo de Levi para ajudá-los neste culto, mas eles não entram no tabernáculo, eles não interferem no trabalho do sacerdote, porque se eles fizerem isso, eles morrem, porque Deus não deu para eles essa função. Então, somente o sumo sacerdote, com os sacerdotes que podem oferecer sacrifício, fazer todo aquele trabalho, mas os levitas são dados a eles. Agora, meus irmãos, vamos observar o sustento de Arão primeiro e da família sacerdotal e o sustento dos levitas. São esses assuntos que vão até o final do capítulo. Vamos observar aí, versículo 8. Disse mais o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas com todas as coisas santas dos filhos de Israel, por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás de coisas santíssimas do fogo, todas as tuas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos e com todas as suas expiações pelo pecado e com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que tiver limpo na sua casa delas comerá. Todo o melhor azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que der ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Tudo que estiver limpo na tua casa os comerá. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Toda coisa sagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás, da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito de ovelha, o primogênito da cabra, não resgatarás. Santos são, o seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como o peito da oferta do movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, será dado a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Bom, meus irmãos, olha que Deus está aqui estabelecendo o sustento de Arão e da sua família. Algumas ofertas aqui, no caso, vocês veem as ofertas do versículo 9, as coisas santíssimas, oferta de alimentos, as
oferta de expiação pelo pecado, expiação pela culpa, essas coisas eles deveriam comer, irmãos, no lugar santíssimo, ou seja, somente os sacerdotes com os seus outros, o sumo sacerdote e os sacerdotes, ou seja, os homens ali que estavam trabalhando, comeriam naquele lugar santo. Não era dado para a família toda, essas ofertas aqui. Mas os outros tipos de oferta, a partir do versículo 10 diz: no lugar santíssimo as comerás, todo homem comerá, santos serão para ti. Mas as outras ofertas, como ele diz, a partir do verso 11, oferta alçada, dos dons, movimentos, do filho de Israel, isso era dado aos filhos e às filhas, ou seja, a família inteira. Então as famílias comeriam, mas nem as famílias comeriam de toda a oferta, tinha uma oferta que eles tinham que comer. Isso mostra toda a santidade, irmãos, do que estava acontecendo ali. Tinha ofertas que eles só podiam comer no lugar santíssimo, e as outras pessoas da família não comeriam, apenas eles. Agora, essas outras ofertas aqui, a partir do verso 11, aí a família comeria, também dos primeiros frutos, de tudo que houver na terra, toda a coisa consagrada, verso 14, e agora fala de alguns animais, os animais que eram, irmãos, ali, também oferecidos aos sacerdotes. Tudo que abrir a madre, toda a carne que trouxer ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Então, todo primogênito, entre homens e animais. Só que dos homens, eles eram resgatados. E também os primogênitos animais imundos eram resgatados. Ou seja, aqueles animais, tanto homens como animais, tinham pagamento. Versículo 16 diz que era ali, de acordo com o ciclo, por 5 ciclos de dinheiro, verso 16, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Então, aquilo ali se pesava, não tinha dinheiro como nós temos hoje, mas se pesava e se resgatava aqueles animais, e os primogênitos dos animais imundos e os primogênitos dos animais os primogênitos dos homens se resgatavam, que claro que não iria matar nenhuma pessoa, não existe sacrifício humano na Bíblia. E aí, irmãos, porém, o primogênito da vaca, versículo 17, das ovelhas, da cabra, não resgatarás, porque são animais exatamente próprios aos sacrifícios, esses animais eram mortos, e da gordura queimada, em oferta queimadas, dessa carne, era parte ali, era deles, e a carne deles, será tua, assim como o peito da oferta de movimento, e o ombro direito, teus serão. E também as ofertas alçadas, coisas santas, e assim por diante. Então, isso era do sustento do sacerdote e da família, irmãos. O versículo 19 diz: a ti, a teus filhos, a metade do versículo 19, as tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Então, Deus estava ali promovendo o sustento daquelas pessoas que não iriam plantar, que não iriam colher, que não iriam cuidar da terra, que não iriam fazer aqueles serviços que as outras tribos iriam fazer, mas seriam sustentadas pelo culto. Elas se dedicariam totalmente ao culto a Deus e seriam sustentadas pelo povo. Tá? E a tribo de Levi? A partir do versículo 20, vamos observar aí. Disse também o Senhor a Arão: na tua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos teus filhos. Então, antes de eu passar para a tribo de Levi, veja, eu só quero destacar essa parte que é importantíssima. Deus está dizendo assim: olha, vocês não vão ter terra, a herança de vocês será eu mesmo, eu, o Senhor, serei a herança de vocês. O que Deus está dizendo aqui para os sacerdotes? Ele está dizendo, em primeiro lugar, irmãos, que eles tinham maior privilégio do que todos os outros, porque o fato de eles não terem terra, era muito importante ter terra. Terra significa o quê? A riqueza, as coisas daqui dessa vida. Mas Deus está dizendo para os sacerdotes: vocês não vão ter terra, vocês não vão ter herança, eu não vou dar nada para vocês, como eu vou dar para as outras tribos. Deus organiza isso. Deus diz assim: olha, as outras tribos vão ter a herança delas, mas vocês não vão ter a herança delas. Qual é a herança de vocês? Sou eu. Deus está dizendo com isso, irmãos, que Ele é melhor que qualquer herança material. Esse é um ponto de destaque. Mas diga, irmã.
Hoje em dia né? É aquilo que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Que é o mais importante, é isso mesmo, irmão. E outra coisa que Deus está dizendo aqui é exatamente isso, que dentro do que a irmã falou, é que o sacerdote não deveria ser um ganancioso, ele não deveria ser alguém que trabalhasse pelos bens, pelo dinheiro. Ele seria sustentado, e bem sustentado, vocês percebem aqui, né? A família deles, mas a dedicação deles, o amor deles não seria nas coisas materiais, mas ao próprio Deus. Eles estavam ali, irmãos, era algo muito sério. Eles estavam ali para entender, não, mas nós servimos ao Senhor, e essa é a nossa riqueza. Nós não estamos aqui para nos aproveitarmos do povo, ao contrário, nós deixamos tudo para servir o povo de Deus, e amando a Deus, e servindo a Deus, servindo o seu povo. Percebe o espírito aqui qual é, né? Não é da ganância, não é de buscar as coisas dessa vida, mas de servir o povo de Deus. E os levitas, meus irmãos, vamos ler a partir do versículo 21. Então tinha toda uma tribo também que não ia ali tomar conta do tabernáculo diretamente, né, fazer o culto, mas eles iam proteger o tabernáculo, transportar o tabernáculo, desmontar, montar de novo. Então, o versículo 21 diz: eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Vejam o interesse de Deus aqui. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Veja que é a mesma coisa que eu disse para vocês, vão levar a iniquidade, como eu já expliquei para os irmãos anteriormente. Verso 24: porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Os levitas também não vão ter herança, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como a plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que recebestes dos filhos de Israel, e deles dareis oferta alçada do Senhor, Arão e os sacerdotes. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada do Senhor, de tudo o melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando ofereceres o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e vossas famílias, porque o vosso galardão porque vosso galardão é pelos vossos ministérios na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles ofereceres o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Então veja que tudo é santo, e tudo é seríssimo, né? Então Deus está agora dizendo assim: como é que os levitas vão ser sustentados? Os levitas vão ser sustentados pelos dízimos de todo o povo que vai sustentar a tribo. Então eles também não teriam herança, eles também não teriam como plantar, como colher, como se sustentar, mas eles seriam sustentados pelos que tinham herança, pelos dízimos dessas pessoas, né? E observe, meus irmãos, que eles, os próprios levitas, não estavam isentos da generosidade. Então eles teriam também que dar o dízimo dos dízimos, ou seja, aquilo que eles recebiam, eles devolveriam também para o sacerdócio, para sustentar o sacerdócio. Então a parte deles eles também dariam. E Deus diz o seguinte: depois que vocês derem, né, e era o melhor de todo aquele dízimo, vocês então poderão comer e se sustentar do que é dado a vocês por todo o povo, e isso não seria nenhum pecado, ao contrário, vocês não iriam profanar e nem iriam morrer, porque aquilo é dado a vocês, segundo a minha vontade, é o que o Senhor está dizendo aqui. Então, meus irmãos, vamos pegar agora esse capítulo
Tem muita coisa aqui que nós poderíamos falar, né? Nosso interesse aqui nas quartas-feiras é ler, explicar rapidamente e aplicar a nossa vida hoje, né? Como é que nós podemos aplicar, irmãos, esse texto maravilhoso? Ora, irmãos, a pergunta do capítulo 17, quando o povo diz, nós vamos todos morrer, porque o santuário está entre nós, nós temos pecado, vamos todos morrer, vamos todos perecer? Deus diz, não, vocês não vão perecer, porque tem o sacerdócio que vai proteger vocês, tem a tribo de Levi que vai proteger vocês, eles são os intermediários. Então a mesma coisa se diz para nós, irmãos, nós precisamos morrer, nós somos pecadores, nós precisamos morrer e perecer nos nossos pecados? Não, porque nós temos um intermediário, nós temos um mediador, quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Mas em segundo lugar, irmãos, o que a Bíblia ensina aqui? A Bíblia ensina que Deus, ele estabelece um culto a Ele e chama pessoas para ministrar nesse culto a Ele. Então, Deus, o que Deus faz? Deus estabelece o seu Filho Jesus, Deus estabelece o seu sacerdote, mas Ele estabelece também um culto. Quando vocês pegam o Antigo Testamento, esse culto deles, irmãos, não era um culto de acordo com a cabeça de Arão, de Moisés ou de alguma pessoa do povo. Vocês veem, Deus estabelece tudo. Deus diz assim, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim. Não é qualquer um que pode ser sacerdote, tem que ser o Arão. Não é qualquer tribo que pode chegar lá no tabernáculo, tem que ser a tribo de Levi. E o culto tem que ser assim, tem as ofertas desse tipo de oferta, aquele outro tipo de oferta, tem os dias de culto, tem os dias de festa. Nós temos lido tudo isso no livro de Levítico, agora no livro de Números. Deus está estabelecendo o seu culto. No Novo Testamento não tem nada disso. Não tem mais sacerdote, não tem mais tabernáculo, não tem mais essas coisas. O Senhor Jesus Cristo disse, né, que agora não tem mais um lugar. Lembra que Ele falou para a mulher samaritana? Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não tem mais um tabernáculo, né, separado, santo, mas, né, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade em todo lugar. Pode ser debaixo de uma árvore, pode ser um lugar simples aqui como o nosso, ou numa catedral muito bonita, não importa. O importante é que as pessoas estejam indo a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. É isso que importa. Então esse é um ponto importante. Porém, meus irmãos, o culto também não pode ser feito de acordo com a nossa cabeça, tá? Então isso também é importante. Ou seja, o culto do Novo Testamento, ele é muito simples perto do culto do Antigo Testamento, que era muito complexo, era muito difícil, tinha muitos detalhes. O do Novo Testamento não, ele é simples, mas ele tem também uma ordem. Eu não posso fazer o que eu quero no culto. Deus estabelece também um culto em espírito, em verdade e com ordem. Então, as partes do culto, basicamente, no Novo Testamento, o que é? O louvor, adoração, hinos, salmos, a oração, a palavra e as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Isso tudo Ele estabelece. Agora, existe o culto estabelecido. Esse culto é para que Jesus Cristo seja anunciado, para que a igreja junta-se, unida ali, como um corpo local, não importando aonde esteja, mas quando ela se une, ela está adorando a Deus, ela está adorando a Deus em espírito e em verdade, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E esse culto tem que ser levado a sério, esse culto é santo, a igreja é santa. Às vezes as pessoas pensam assim, né, que pode fazer o que quer da igreja de Deus. Não, a igreja é santa. O povo de Deus, irmãos, o nome de Jesus, veja aqui a seriedade que é isso aqui. O nome de Jesus não pode ser profanado, o evangelho não pode ser profanado, a igreja não pode ser tratada de qualquer jeito, né? Agora, existe o lado do sustento do culto. Da mesma forma do Antigo Testamento, Novo Testamento também. Você pega ali, por exemplo, pega 1 Coríntios capítulo 9, onde o apóstolo Paulo diz que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então existe o sustento, existe aquilo que por amor, porque aqui, irmãos, era estabelecido um aspecto em que se diz assim, olha, quando Deus diz, eu sou a herança de vocês, Deus está colocando isso tanto para os ministros, mas também para o povo.
porque Deus já tinha dito: eu sou Deus de vocês e vocês são o meu povo. Então, vocês, por amor a mim, por amor a Deus, o sumo sacerdote tinha que deixar tudo para servir no culto, não por avareza, não por interesse material, mas por amor a Deus e por amor ao povo. A mesma coisa são os ministros de hoje. Todo verdadeiro ministro do Evangelho não serve à igreja por dinheiro. Se serve à igreja por dinheiro, é um falso ministro, é um falso pregador, tá? E a igreja, por amor a Cristo, deve sustentar os seus ministros. Então, a Bíblia deixa bem claro isso. Deve sustentar o culto a Deus, a adoração a Deus, por amor a Cristo, e para que o culto seja mantido. Mas o ponto mais importante de todos aqui, meus irmãos, que eu quero destacar para vocês quero finalizar com essa palavra. A pergunta do povo é: nós vamos morrer? Deus diz: não, vocês não vão morrer, porque tem o sumo sacerdócio, os sacerdotes e a tribo de Levi que vai proteger vocês. E hoje Deus está dizendo para nós: vocês não precisam morrer, porque tem o meu filho Jesus que veio salvar vocês. Amém? Então eu queria que vocês guardassem isso no coração hoje. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar. Ó Senhor, nós queremos agradecer por Sua palavra tão bendita, tão santa, que nós temos o privilégio, Senhor, de nesta noite ler e meditar nela. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor, esse grupo de irmãos, para que nós juntos pudéssemos ler as Escrituras, meditar nelas juntos e orar, Senhor, a Ti. Abençoa a mim e os meus irmãos, também as pessoas que vierem ouvir, Deus, essa gravação. Abençoa para que todos possam olhar para Jesus Cristo e se firmar cada vez mais em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e amar, Senhor, a Ti. Isso que o Senhor diz: eu sou a herança de vocês. E o Senhor diz para nós que nós Te amemos acima de tudo, que nós busquemos o Seu reino acima de tudo, com amor, com alegria. O Senhor seja o nosso deleite, a nossa alegria, a nossa paz, que nós possamos assim Te amar, Senhor, servir a igreja de Deus com amor, servir nossos irmãos e, Senhor, sermos generosos, sermos servos uns dos outros, e como resultado, Deus, como resposta a esse amor que o Senhor teve por nós ao dar o Seu Filho, como a expressão do amor a Ti, Senhor. Abençoa a nossa querida igreja, abençoa as demais igrejas da nossa nação, pelo mundo, para que cada vez mais o Seu povo venha viver assim, Senhor, considerando o Senhor como a sua herança, como a sua alegria, e expressando isso para as pessoas que estão fora ainda, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Muito obrigado, fica conosco, nos abençoe cada vez mais no Senhor Jesus, que assim seja, Pai. Amém.